Vamos então resolver o exercício no CAT do conjunto de exercícios. Vou aplicar mais relativos à representação e tratamento de dados. O nosso enunciado está aqui na parte superior direita da segunda folha. Para um trabalho de ciências naturais sobre alimentação e obesidade, o Rui recolheu os dados seguintes sobre a massa corporal em quilogramas de todos os elementos da turma. Portanto, tem aqui os dados recolhidos. Classifica a variável em estudo. Vamos começar por esta e depois faremos sequencialmente. Antes de proceder à resolução do problema, chamava a atenção que existe uma tarefa que explica em detalhe o diagrama de caule e folhas e a análise do respectivo diagrama. Quem já viu, tudo bem. Quem não viu, sugiro que vejam para que percebam melhor este problema. Vamos então à primeira questão. Classifica a variável em estudo. Portanto, a variável estatística em estudo é a massa corporal. E esta variável massa corporal é medida numa escala quantitativa, apresentando valores numéricos que fazem um determinado sentido, como por exemplo 80,2 kg. A pessoa vai ver a sua massa corporal, o seu peso, e vai a uma balança e pesa e verifica que tem 80,2 kg. Portanto, é uma variável quantitativa contínua, isto é, porque não assume só valores inteiros, porque senão se assumisse apenas valores inteiros, seria uma variável que era contada, né? Portanto, neste caso é uma variável quantitativa contínua. Para além disso, era importante desde já distinguir a diferença entre massa e peso. Portanto, é muito comum as pessoas utilizarem, e eu próprio às vezes faço isso, utilizo a palavra peso em vez de utilizar a palavra massa, como fossem sinónimos, e isso não é verdade, né? Portanto, a massa é uma grandeza invariável que designa a quantidade de matéria presente no corpo. Quando nós vamos a uma balança é para ver a massa corporal. E é, portanto, uma grandeza escalar, né? Portanto, é medida com número. Enquanto o peso caracteriza uma força resultante da atração dos corpos numa determinada interação gravitacional, o qual varia conforme a força da gravidade exercida sobre esse corpo. Portanto, vocês já aprenderam mais tarde, em física, portanto, que a relação entre o peso e a massa, o peso é igual à massa vezes a aceleração da gravidade. Enquanto a massa é uma força escalar, o peso é uma grandeza vetorial, portanto tem um determinado sentido, direção e intensidade. Portanto, é representada por um vetor. É evidente que nesta fase nós poderemos usar o peso em vez da massa, não haverá grande problema, mas importa desde já fazer essa distinção entre massa e o peso. Quando vamos a uma balança não é para ver o nosso peso, nós vamos nos pesar, mas é ver a massa corporal. O peso, no fundo, é uma força de atração que vai ter uma intensidade cujo valor é igual à massa vezes a aceleração da gravidade, não é? Vamos então resolver a segunda questão. O grupo de trabalho do Rui pretende fazer uma representação gráfica destes dados, dos tipos de gráficos que já conheces, qual consideras mais adequado neste caso? Justifica a tua resposta. Portanto, nós neste momento conhecemos três gráficos. Conhecemos o gráfico de barras, o gráfico circular e o diagrama de caule e folha. O que é que acontece? Se nós pensarmos em termos de gráfico de barras e fizermos a representação dos diversas anotações das massas corporais, nós vamos obter um gráfico de barras deste tipo. Não nos diz nada. Aqui é difícil ver qual é o valor de massa corporal mínima, qual é o valor de massa corporal máxima, qual é a massa corporal de maior frequência. Aqui é impossível de ver isso, não é? Para fazermos uma utilização do gráfico de barras e uma utilização correta, teríamos que fazer uma ordenação das massas corporais e depois englobar em cada tipo de massa corporal o número de vezes que ela aparece. Por exemplo, no caso de 46 kg aparecem 3 vezes. E, portanto, pondo isto por ordem crescente, poderíamos fazer a representação em termos de gráfico de barras e então íamos obter isto. Não é? Então, neste caso, já conseguiríamos ver qual é, porque está por ordem crescente, de 40 a 70, conseguiríamos ver qual é a massa corporal mínima, qual é a massa corporal máxima e qual é a massa corporal que aparece mais vezes. Neste caso é de 46, não é assim? Portanto, com maior frequência absoluta. Em termos de gráfico circular, é exatamente a mesma coisa. Também não é adequado se utilizássemos a representação direta dos dados da anotação. Não é? Era impossível tirar quaisquer conclusões. Se fizéssemos a mesma coisa, isto é, uma ordenação e um agrupamento, não é? Utilizando a mesma tabela, nós iríamos obter um gráfico circular deste tipo. Então, neste caso, já se podia tirar essas conclusões. Reparemos que os pesos começam aqui, massas corporais aqui de 40 a 41 vão aumentando até chegar aos 70. Era possível ver que
a massa corporal mínima era 40 kg, a massa corporal máxima era 40 e a massa corporal que apareceria mais vezes seria aquela que tinha um setor circular de maior amplitude. Neste caso é o verde, ou seja, a massa corporal de 46 kg correspondia a 13%. Depois teríamos as tais 4 com massa corporal igual, que seria 8%, que seria os pesos de 42, 47, 52 e 60 kg. Portanto, no nosso caso, o adequado, sem fazer qualquer deste tipo de tratamento de dados, era representá-lo num diagrama de caule e folhas. E então será um diagrama deste tipo. A quarta questão é quantos alunos tem a turma do GUI. Portanto, a turma do GUI, vamos ver em cada linha, em cada intervalo de massa corporal, quantos dados é que nós temos. Entre 40 a 49 temos 12, entre 50 a 59 temos 8, entre 60 a 69 temos 3 e acima dos 70 a 70 ou mais temos 1. Portanto, no total temos 24. Portanto, a quantidade de dados de cada intervalo, a soma de todos eles, permite-nos saber quantos dados é que temos no total e como cada dado corresponde a um aluno da turma, significa que são 24 alunos. Quinta pergunta, na turma do Rui quantos alunos pesam mais de 55 kg? Vamos ao intervalo de 50 a 59 e vamos verificar quantos têm mais de 55. Mais de 55 aparece só um aluno dos 8, que existe neste intervalo de 50 a 59, aparece apenas um aluno que tem 57 kg. E depois, acima desses valores, temos 3 valores no intervalo dos 60 e um valor no intervalo dos 70. Portanto, 1 mais 3 mais 1 dá 5 alunos. Portanto, na turma do Rui, 5 dos alunos pesam mais de 55 kg. Sexta questão, indica a moda e calcula a amplitude deste conjunto de dados. Portanto, é preciso recordar que é a moda. A moda de um conjunto de dados é a categoria ou classe de maior frequência absoluta. Isto é que aparece mais vezes. Onde é que existe repetição? Onde não existem estes círculos vermelhos. Portanto, aqui o 42 repete-se 2 vezes, o 46 3 vezes, o 47 2 vezes, o 52 2 vezes e o 60 2 vezes. Qual é o que se repete mais? É este 3 vezes, ou seja, 46. Portanto, 46 é a moda dos dados. Em termos de amplitude, temos que saber qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo. Já sabemos que no diagrama de caule e folhas, o valor mínimo aparece na primeira linha, primeira coluna, isto é, 40 kg, e o valor máximo aparece na última linha, última coluna. Neste caso, como é a única coluna, é logo na primeira, portanto o valor máximo é 70. Portanto, a amplitude do conjunto de dados é 70 menos 40 é 30. Se nos fosse pedida a amplitude de massa corporal, aí já não seria 30, seria 30 kg. Não é assim? É preciso distinguir isso. Uma coisa é a amplitude do conjunto de dados, outra coisa é a amplitude de massa corporal. A sétima e última questão, calcula a média das massas corporais dos elementos da turma do Rui. Portanto, temos o nosso diagrama de caule e folhas, em cada uma das linhas ou de intervalos de massa corporal, vamos ver o somatório de massa corporal, é dividido pelo número total de alunos, que são os 24, vai-nos dar a média. Como é que nós fazemos isso? Temos aqui, vamos verificar aqui, por exemplo, na primeira linha, que é a que tem mais dados. Aparece 40 uma vez, mais 41 uma vez, depois aparece 42 duas vezes, portanto nós pomos 2 vezes 42. Uma vez 43, portanto fica 43, mais uma vez 45, mais 45. 46 aparece 3 vezes, pomos 3 vezes 46, e assim por diante. Somando estas parcelas todas, nós verificamos que temos 534 kg no primeiro intervalo de massa corporal. No segundo vamos ter 424, no terceiro 181 e neste caso só temos 70. Somando isto tudo dá 1209, é dividido por 24, dá 50,375 kg. Portanto, esta é a média de massa corporal dos elementos da turma do Rui.